Saúde às irmãs e seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, na qual temos o título como Fé, Bíblia e Experiência. Assim, voltemos a Wesley. Wesley busca uma experiência pessoal da fé. Estimulado por amigos fiéis, Wesley perseverava. Continuou a buscar a fé, que é dádiva de Deus, até a noite de quarta-feira, 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, na Inglaterra. Pela manhã, o início da experiência se vislumbrava ao contato com as palavras em 2 Pedro 1,4. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. As palavras com as quais Wesley descreve sua experiência no dia 24 de maio de 1738. Observemos aqui que Wesley estava passando por um momento difícil em sua vida. Ele se sentia em meio ao deserto. Ele demonstrava ter fé em Deus, buscava praticar as obras da lei, mas sentia-se em meio a uma tormenta, uma tempestade espiritual, até que nesse dia esse texto lhe falou profundamente que Deus tinha dado grandes e maravilhosas promessas para que ele pudesse participar da natureza divina. E assim ele registrou o que lhe aconteceu nesse dia, em especial. De noite, foi muito contra a vontade a uma sociedade a Aldersgate, onde alguém lia no prefácio de Lutero a Epístola aos Romanos. Cerca de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti que confiava em Cristo, Cristo somente pela minha salvação. E uma segurança me foi dada que me tirara meus pecados, sim os meus, e me salvou a mim da lei do pecado e da morte. Essas são as palavras que ele deixou como registro para a posteridade. Ele foi convidado para participar de uma reunião numa sociedade religiosa, nessa rua, e quando faltava 15 minutos para as 9, uma pessoa anônima leu o prefácio que Lutero escreveu para a Epístola aos Romanos. E ele disse que durante a leitura ele sentiu seu coração estranhamente aquecido, sentiu que ele confiava em Cristo somente para a sua salvação. Ele sentiu que nesse momento seus pecados foram tirados. Ele sentiu-se livre do pecado e da morte. Ele era ministro da igreja anglicana, era um pastor, lia a Bíblia todos os dias, orava, realizava as obras da lei, mas nesse momento em especial ele sentiu essa transformação, essa mudança que operou em sua vida. Ele sentiu que Jesus havia tirado os seus pecados. Ele reconheceu nesse momento que ele havia sido salvo e liberto do pecado e da morte. Em seguida, ele nos deixa o relato. Eu comecei a orar com todas as minhas forças pelas pessoas que, de um modo especial, me maltrataram e perseguiram. Então, testemunhei abertamente a todos os presentes o que agora, pela primeira vez, sentia no meu coração. Mas não demorou muito antes que o inimigo surgisse. Isso não pode ser fé, pois onde está a alegria? Então aprendi que a paz e vitória sobre o pecado são essenciais à fé no capitão da nossa salvação, mas que quanto ao acesso de alegria, que geralmente acompanha o seu começo, especialmente naqueles que choraram muito, Deus às vezes o dá, às vezes o nega, segundo o conselho da sua própria vontade. Wesley disse que após essas palavras lidas,
lhe penetrarem o seu íntimo, ele sentir que seus pecados foram removidos, ele começou a orar com todas as suas forças por todas as pessoas que o haviam prejudicado e o estavam prejudicando e o perseguiam. Ele pediu a palavra e abertamente lhes relatou o que pela primeira vez em sua vida ele sentiu no coração. Mas ele também relata que não demorou e o inimigo lhe veio também para tentar derrubá-lo, dizendo que isso não era fé. Ele aprendeu com essa experiência que a vitória lhe veio. Ele sentiu que o Senhor Jesus o libertou dos seus pecados e o perdoou. Agora ele tinha acesso ao Pai através de Jesus. Esse é o seu testemunho. É o que nós conhecemos como a experiência do coração aquecido de John Wesley. Em seguida, ele relata: depois de voltar para casa, fui esbofeteado pela tentação, mas clamei e ela fugiu. Voltava repetidas vezes. Cada vez eu levantava os meus olhos a ele. Ele me enviou o socorro do seu lugar santo. Eu descobri que a diferença entre o meu atual e antigo estado, principalmente consistia nisso. Eu lutava assim, pelejava com todas as minhas forças, debaixo da lei como debaixo da graça. Mas então era, às vezes, se não frequentemente, vencido, agora era sempre vencedor. Ele dá testemunho agora de que o inimigo, agindo com tentações, ele clamava ao Senhor Jesus. Levantava os olhos a ele. E ele pedia socorro e o socorro lhe vinha. E ele faz uma diferenciação entre o seu estado anterior até essa experiência e a partir de agora. Antes, ele se sentia sempre derrotado. Agora, ele era vencedor, porque ele cria em Jesus de fato, não de fachada, mas de fato. Assim, quando o inimigo lhe vinha para o tentar, ele agora era vitorioso. Ele vencia pela graça divina. Ele reconhecia que o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário veio a ele, o limpou, perdoou-lhe os pecados, o libertou do poder da morte do pecado. Agora ele diz: agora sou sempre vencedor. Estou vencendo pelo sangue do Cordeiro. Estou vencendo em nome de Jesus. Estou vencendo porque eu tive encontro íntimo, pessoal. Tive minha experiência com Jesus. Isso aconteceu com muitas pessoas já no passado. Pode estar acontecendo com alguém hoje. Quando vivemos uma vida agora, não apenas uma vida religiosa, mas uma vida íntima, uma vida de comunhão com o nosso Deus, com o Senhor Jesus. Sentimos que Ele perdoou os nossos pecados. E se vivíamos antes errando, pecando e perdendo, agora somos pessoas vitoriosas, porque Jesus está conosco. Ele vive em nós e através de nós. Essa foi a mudança que aconteceu em John Wesley. Essa mudança está acontecendo em muitas pessoas hoje. Essa mudança aconteceu conosco. E agora nós temos a certeza que o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro Jesus, veio para nos dar vitória, para vencermos o pecado e a morte. Porque nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, Salvador e Libertador. E agora não vivemos pelas obras, vivemos pela fé, pela graça.
houve uma mudança em nós, houve uma transformação. Vivemos agora para sermos pessoas boas, pessoas agradáveis, transformadas na sociedade em que vivemos. Vivemos para dar testemunho de vida, vivemos para sermos pessoas honestas, buscamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida íntima em que Ele age em nós e através de nós. Meditamos a Bíblia todos os dias, oramos constantemente e temos a certeza, pela fé, que Ele está conosco. E não são pelas obras que somos salvos, mas pela fé somos salvos. Claro que as obras nos acompanham, fazem parte da nossa vida diária. O Wesley teve uma mudança, ele deixou esse relato da sua mudança para a posteridade, para nós também. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por aprendermos algo mais para o nosso crescimento e maturidade. Onde quer que estejamos, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.